as ações nascem 82% a partir da deterioração da relação médico-paciente. É aquele que deixa de atender um telefone, é aquele que deixa de fazer uma visita. Olá, seja bem-vindo a mais um MyCast, a nossa comunidade da área da saúde. E hoje temos um assunto super especial. Nós vamos falar sobre direito médico, direito odontológico, direito na área da saúde. E para isso nós trouxemos um especialista na área. Eu estou aqui com o Dr. Alexandre Lemos. Obrigado, doutor, por ter vindo aqui receber o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade de vir a essa cidade maravilhosa de Goiânia para poder participar desse podcast e poder contribuir com todos, né, os ouvintes, os participantes desse podcast. Que bom. Gente, o doutor Alexandre Lemos, ele é o diretor comercial da Anadem e ele veio de Brasília para o nosso podcast. Então, sinto um privilégio enorme de você ter vindo aqui, tirar esse tempo. Eu sei que a agenda sua deve ser uma loucura, né? E eu gostaria que você começasse, doutor, falando um pouquinho sobre a sua história. Como que você parou nessa área do direito tão especializada, tão peculiar, que é o direito na área da saúde? Perfeito. Falando de Brasília para Goiânia, eu particularmente gosto muito de vir para cá. Sempre tem uma paradinha ali no Gerivá, sem fazer propaganda para o Gerivá, mas é sempre importante parar ali e comer um empadão. É divertido poder vir também aqui para Goiânia. Eu faço isso há quase 30 anos, então contando um pouquinho da história, a minha origem em termos de carreira profissional nasceu dentro do mercado segurador, atuando em seguradoras, na sua grande maioria seguradoras internacionais e atendendo a região centro-oeste, eventualmente a região norte. Então, durante a minha carreira toda, foi no mercado segurador. Com o passar do tempo, às vezes a gente identifica oportunidades. Teve um momento nessa minha carreira que eu passei pela área de medicina diagnóstica, atuando num dos maiores laboratórios no Brasil, tanto da parte de análises clínicas quanto de imagem, que também tem unidades aqui em Goiânia, em Brasília e em todo o Brasil. Mas essa parte do seguro sempre esteve presente na minha veia, né? E a Anadem, que é a Sociedade Brasileira de Direito Médico e Bioética, que tem por objetivo primordial proteger a carreira daquele profissional da área da saúde. Nós temos como um ponto muito importante. Para nós, o mais importante é proteger o nome, a imagem, a carreira daquele profissional. Até porque, nos dias de hoje, às vezes você acaba se destruindo a imagem de um determinado profissional sem nem ter um processo. Basta um paciente, uma paciente ficar insatisfeita com um determinado resultado, ir ali no seu Instagram, no seu Facebook. Eu costumo dizer que essas coisas aqui hoje elegem até presidente. Então, imagina o que é capaz de fazer com uma carreira de um profissional da área da saúde. E a Anadem tem exatamente esse objetivo. Estamos presentes em todo o território nacional, com mais de 60 escritórios de advocacia credenciados que atuam exatamente nesse sentido de proteger, não só quando eventualmente há uma reclamação. Na verdade, a gente atua antes, cuida do preventivo. O que pode ser feito para que evite, eventualmente, né, uma determinada reclamação. Então, por conta da Anadem, responsável pela área comercial, nós temos um canal de distribuição que faz as visitas, que faz o processo de comercialização do nosso serviço para o médico, para o cirurgião dentista. Então, a atuação se dá no Brasil inteiro, mas também para poder falar a língua semelhante ao do profissional da área da saúde, para poder ter também e fugir, muitas vezes, de um juridiquês, porque às vezes precisa conversar com a pessoa numa linguagem mais apropriada. Estávamos falando um pouco mais cedo sobre a questão da comunicação e a importância de você saber se comunicar com o outro lado, com o interlocutor, usando a terminologia, o vocabulário que a pessoa consiga entender. Uma das nossas recomendações aos profissionais é que, por exemplo, um termo de consentimento, ele tenha uma letra de tamanho apropriado, ele tenha uma redação com português para aquele que não tem o conhecimento técnico consiga ler
e entender o que está escrito. Não adianta encher de termos, porque aquele documento, que é uma peça que pode ser utilizada para a defesa do profissional da área da saúde quando demandado judicialmente, se não estiver bem feito, ele pode ser acabando sendo utilizado ao contrário. Da mesma forma com que um prontuário mal preenchido, um prontuário com informações faltantes, ao invés de ajudar na hora da defesa, acaba atrapalhando, porque não traz para a gente informações, não nos proporciona dados para ajudar naquela defesa. E por conta disso, né, então, dentro aí da parte de especialização, tem uma especialização, uma pós-graduação em Direito Médico e Odontológico, para exatamente juntar esse conhecimento que vem do mercado de seguros, porque a gente vai, com certeza, aqui daqui a pouco entrar a falar sobre o produto. Nós temos também dentro do nosso produto uma cobertura para os casos que, eventualmente, a gente não venha a lograr êxito. Então, nesses casos, tem lá um valor do seguro que faz jus ao pagamento de uma eventual indenização. Entendi. Eu vi que você falou muito sobre a parte preventiva. E na área da saúde, nós sempre falamos que, gente, o melhor remédio é a prevenção, o melhor remédio é a prevenção. Sempre, né? Sempre falamos isso. Mas quando a gente aplica para nós, como profissionais, como a nossa profissão, às vezes a gente não tem esse cuidado de prevenção. A gente procura um especialista ou uma instituição, como, por exemplo, a Anadem, quando já deu tudo ruim, entendeu? Então, para remediar. Então, falamos sobre a prevenção. Em relação à prevenção, num aspecto assim global, eu morei um tempo fora do Brasil e eu tenho uma percepção em relação a seguro, por exemplo. Você acha que, em relação a Estados Unidos, a Europa, o Brasil está um pouquinho atrás nesse quesito de prevenção profissional? Na verdade, você foi muito gentil em dizer que estamos um pouquinho atrás. Na verdade, nós estamos, na minha opinião, também a quilômetros de distância. Vamos utilizar como referência o mercado norte-americano. Na contrapartida, nós estamos muito bem encaminhados para exatamente o que acontece nos Estados Unidos, que é um processo muito árduo de judicialização. Para qualquer coisa, o paciente reclama no judiciário. Lá o volume é muito grande e nós estamos também bem encaminhados nesse sentido. Mas sob o aspecto de prevenção, de fato, isso parece que é algo inerente ao ser humano e quando a gente vai para algumas culturas, parece que isso, de fato, acaba sendo menos presente. Basta a gente sair um pouquinho aqui só para fazer um paralelo, quando a gente fala sobre educação financeira. Olha, a gente precisa guardar X reais do seu salário, você precisa reservar X% para uma determinada emergência e nós não temos essa cultura de poupança. A gente vai lá comprar um determinado bem e ver se o valor da parcela cabe no salário. Então, isso é também uma questão cultural. Então, quando a gente vem para a prevenção, e aí o ditado popular que fala que a casa de ferreiro, espeto é de pau, acaba sendo também verdadeiro, porque você, enquanto também profissional da área da saúde, sabe da importância e nós falamos isso diuturnamente com os nossos clientes, onde nós falamos a importância de você atuar antes de que qualquer coisa aconteça. Vamos ter um prontuário bem preenchido. Vamos ter termos de consentimento redigidos de preferência para cada procedimento ou, a depender do procedimento, para cada paciente. Vamos cuidar da relação médico-paciente. 82%, doutora Rafaela, as ações nascem 82% a partir da deterioração da relação médico-paciente. É aquele que deixa de atender um telefone, é aquele que deixa de fazer uma visita. Essa semana, eu estava discutindo com um colega do interior de São Paulo, um advogado nosso no interior de São Paulo, sobre um determinado médico que tem uma quantidade elevada de processos se comparados aos outros ali da região ou do próprio estado. Um volume muito elevado e me chamou a atenção, liguei para o advogado e falei, o que acontece nesse caso? Apesar tem algumas características no caso dele, os valores de indenização não eram muito altos, ele atuava com um público
classe C e classe D talvez justificasse o lado de cá. Vamos dizer que uma coisa tem relação com outra, mas vamos dar a entender talvez o volume seja muito grande. Mas o que era o ponto principal que o colega do interior de São Paulo me disse? Alexandre, o problema deste médico é que ele faz a cirurgia e simplesmente desaparece para o paciente. Ele não volta. E se deu qualquer intercorrência, aí é que ele não atende o telefone. Não responde a mensagem. Parece coisa absurda. Não, isso acontece todos os dias. Então, o preventivo vem lá do termo de consentimento, como eu mencionei, mas ele também chega na relação médico-paciente, qualquer outra atitude para que melhore isso. Quando tem uma relação médico-paciente boa, a probabilidade de haver alguma reclamação, ela tende a ser menor. É muito interessante observar a questão da prevenção e é aí onde a gente atua inicialmente. Nessa parte de postura, né? Porque, assim, não sei se você tem a mesma ideia, mas os médicos antes eram bem soberanos quanto ao que ele dizia, né? Falava, é isso. Hoje em dia as pessoas não estão aceitando 100% tudo que é dito, né? Excesso de informação, todas essas coisas, eles têm algum nível de conhecimento maior dos seus direitos, e tem gente que age de boa fé, tem gente que age de má fé, infelizmente, né? Mas tem essa questão que você falou da relação do médico e paciente. Antes parece que tinha uma relação tipo do médico de família, aquela questão mais tradicional, que aqui no Brasil nunca teve assim tão forte, mas você vê isso muito na Europa. Todo mundo tem um médico de família. Sim. Então, tem uma relação ali que nunca vou processar meu médico de família, né? Mas ele vai me atender. Quando eu preciso, ele está ali, né? Então, tem essa relação. Eu mesmo tive eu tenho um processo judicial também, né, nessa área médica, né, de eu processar outra pessoa, e foi justamente a conduta. Não foi assim, houve uma heterogeneia, foi comprovado, ótimo, mas foi a conduta. Que eu falei assim, ganhar vai ser muito bom, mas eu quero deixar ele sem dormir. Porque pela conduta que ele teve, a postura do pós. Não foi a postura do que aconteceu lá. Quando a gente vai analisando o dia a dia, vendo os tipos de processos, as condutas dos pacientes, as condutas dos médicos. E quando a gente volta um pouquinho naquilo que você mencionou sobre que num passado, talvez já um pouquinho mais distante, talvez um pouquinho lá de quando eu tinha os meus 18 anos, o médico, ele tinha como se fosse um tapete vermelho. O que ele falava era a verdade. Era a verdade única. Tinha essa característica. Só que hoje nós temos aquele paciente, minha mãe que não esteja aqui me ouvindo, que antes de ir ao médico, ela já foi lá no Dr. Google, ela sabe o que ela está sentindo, ela já fez a anamnese, ela chega para o médico dizendo, estou sentindo isso, e prescreve o medicamento, faltando dizer, doutor, só assina aqui o receituário, porque eu não tenho um carimbinho. Brincadeiras à parte com a minha mãe. O paciente, hoje, ele tem acesso à informação, ele não enxerga mais aquele profissional com aquele tapete vermelho que fazia no passado. E alguns outros pontos que eu vou comentar agora na sequência, que elevaram a quantidade de reclamações no Brasil. Por isso que eu falei que a gente acaba estamos bem encaminhados ao que acontece hoje nos Estados Unidos. Nós temos um estudo dentro da ANADEM, que naqueles 10 anos que nós fizemos o estudo, o aumento das reclamações judiciais, eles se deram da ordem de 1.600% nos tribunais. Eu não estou nem me referindo a eventuais processos de sindicâncias dentro dos conselhos de medicina ou de odontologia. É um número assustador, é um volume muito grande. E aí existem situações, como você falou, eventualmente de má fé. Então, existe aquele paciente, sim, que se submete para tentar obter alguma vantagem. Mas existem, quando tem alguma situação, associações de vítimas de erro médico. Isso faz muito barulho. Mas o grande ponto principal hoje é a mídia. Qualquer um pode chegar numa rede social
e simplesmente denegrir, detonar a imagem daquele profissional por uma coisa que não necessariamente foi um alegado, né, erro profissional. É porque o corpo humano, né, e tratamento na área da saúde é bem complicado, porque varia de pessoa para pessoa, Sim. varia da conduta dele, varia do próprio organismo. E assim, conforme que a vida foi me levando, eu consigo ver bem as duas áreas. Eu consigo ver a área de um paciente que sofreu alguma lesão, alguma iatrogenia, algum erro médico, né? Porque o que a gente aprende na faculdade também, fala assim, gente, só erra quem faz. Então, o que acontece é, qual é a nossa postura no pós? Qual é a nossa relação com o paciente? Por exemplo, eu fiz um procedimento num paciente, foi fazer uma cirurgia de siso. Tá. E aí, eu até estava com receio, foi das minhas primeiras cirurgias, a gente acabar de formar. E aí, eu chamei um amigo que é professor e implantodontista numa faculdade. Eu falei, me acompanha, só suga para ver se estou fazendo tudo certo, me dá aquela piscadinha de olho. Só para dar aquela segurança. E foi o que me deu segurança e um respaldo depois. Porque a gente sai sempre com receio. Sempre o professor tá ali para te chamar. E ali eu não tinha, né? Fui pro consultório sozinha. E é isso. E aí, o que aconteceu? O paciente chegou com um palato, uns 3 dias depois, necrosado. Uau. Branco, ali na região do siso. E aí a gente foi ver, a anestesia foi tranquila. Não fechamos muito o fio de sutura para não ter que seria significativo para necrosar aquele tecido e tal. E aí foi a questão da relação com o paciente. De falar, olha, aconteceu isso, realmente necrosou, precisa fazer uma cirurgia maior agora, mas o bucomaxilo está vindo aqui, vamos fazer a cirurgia amanhã, tudo por conta da clínica, sua medicação por conta da clínica, está aqui seu atestado e meu telefone está 24 horas para você. Não deu nada. Resolveu ali, sair no prejuízo? Com certeza, tive que pagar um bucomaxilo para ela resolver. Mas foi a relação. Para mim é muito mais barato fazer isso. O paciente continuou sendo cliente, a família continuou sendo cliente. E depois a gente descobriu que ele tem um problema de circulação, que ele não sabia também. Olha só. Então, assim, conseguimos ver os lados. Mas até você provar isso depois no judicial, que o paciente tem um problema de circulação, você já perdeu noites de sono, que não perde só o valor do processo. Perde tudo em volta, né? A sua alimentação piora, sua noite de sono, seu desempenho, sua reputação nas redes sociais, se o paciente quiser expor. Uma vez isso exposto, e daqui a pouco eu vou comentar sobre algumas características do produto da Nadem, existem profissionais que depois ele vai perder o cliente. Porque também, da mesma forma que o paciente vai lá no Google para saber o que ele está sentindo antes de ir para a consulta, para escolher um profissional ao qual ele vai se submeter, em especial com procedimentos, né, na área de estética ou procedimentos cirúrgicos, também vai lá fazer uma consulta. Qual é o histórico que consta em uma simples consulta nominal com CPF, com CRM, seja no Google, seja no site do Escavador, seja no site do Jus Brasil, você puxa toda a capivara daquele profissional. E aí você chega, olha ali, nossa, o doutor João da Silva tem 5 processos. Eu não vou nem ligar naquela clínica dele para fazer uma consulta, para fazer um orçamento, para entender o que é. Às vezes existem aquelas reclamações, mas são situações muito, muito pontuais. Dizer que ele tem um processo não necessariamente significa que ele tem uma má conduta. Tem processo de reclamações de cicatriz, que parece um absurdo, mas existe. Então, isso macula a imagem do profissional, macula o nome daquele profissional. Então, a parte de cuidar em relação às redes sociais também tem esse outro fator, que é ter o cuidado daquilo não contribuir negativamente até para perdas de clientes, perdas de pacientes, né? E esse caso que você mencionou, se você não tivesse tido aquela conduta no início, absorvido aquela despesa que com certeza foi muito mais em conta, né, do que ter todo um pós mais traumático. Mas, acima de tudo, além de cuidar do paciente, o cuidado que você teve na conduta pós-cirurgia, foi a manutenção dele como cliente, o restante da família para indicar. Né? Então, isso faz diferença. O que a gente só tem observado é que nem sempre se tem um cuidado. O volume de profissionais, nós vamos, hoje, em 2024, no caso da medicina, existem mais de 650 mil médicos. No teu caso, da odontologia, são mais de 440 mil profissionais no Brasil.
Existe uma estimativa do CFM que em 2030 haverá 1 milhão de médicos nesse país. Aí você precisa ficar criando programas mais médicos pelo Brasil, para levar o profissional lá para aquela cidade do interior, porque ninguém quer ir. Né? Quer ficar dentro Sempre das cidades da Avenida T85, né? Nas regiões boas da sua cidade, na Avenida Paulista. Ninguém quer ir para o município de Coari, na Amazônia. Então, acaba sendo curioso a quantidade de profissionais que a gente tem hoje. São mais de 25 mil, no caso da medicina, novos médicos entrando no mercado. E mesmo assim, às vezes ainda parece que falta médico. Então, tem essa característica também. Verdade. Você falou uma coisa muito interessante ali sobre a questão do prontuário e também do termo de consentimento, né? Você acha que esses são os principais documentos que ajudam, em relação ao documento mesmo, a respaldar os médicos em caso de um processo legal? Eles compõem uma lista do que precisa, mas obrigatoriamente um prontuário bem preenchido, um termo de consentimento apropriado ao procedimento e ao paciente que submeteu àquela cirurgia, por exemplo. Esses dois documentos ajudam de forma significativa na hora de uma defesa. O contrato que foi feito entre o médico, o cirurgião dentista e o paciente. Então, essa parte documental, ela é fundamental para ajudar na defesa. No nosso caso, o que é o produto carro-chefe da Anadem, nós chamamos inclusive de um combo, de um pacote, nós ofertamos um serviço de blindagem profissional. Esse combo tem como carro-chefe, na verdade, do serviço, que é um serviço de assistência jurídica especializada em direito médico, especializada em direito odontológico, cujo trabalho é realizado por escritórios de advocacia credenciados em todo o Brasil. Este é o nosso negócio, defender o profissional da área da saúde. Há 25 anos é isso que nós fazemos. Então, esse é o principal, porque a gente entende que se tiver uma boa defesa, não vai se ter uma condenação. E aí, por conseguinte, estaremos protegendo aquilo que eu disse no início, que a gente considera de mais importante: o nome, a imagem, a carreira daquele profissional. Pagar uma conta, porque dentro desse combo, nós também temos um seguro. Nós não conseguimos ganhar todas as ações. Existem situações que, por mais que os nossos colegas advogados consigam ter o conhecimento, sejam às vezes até criativos em algumas defesas, tem casos que a gente não consegue ganhar. Só que essa blindagem profissional, ela tem uma abrangência no seu espectro que também acaba protegendo o patrimônio daquele médico, daquele dentista. Porque se ele não tiver como pagar uma indenização, vai ter que vender um carro, vai ter que vender uma casa, um terreno, baixar uma aplicação. Então, havendo o seguro também dentro desse combo do serviço que a gente oferece, esse seguro entra e faz o pagamento daquela eventual indenização. Então, assim, eu fiquei curiosa agora sobre essa blindagem da Anadem. Tem essa assessoria judicial, tem essa parte do seguro, e tem alguma outra parte dentro desse combo? Na verdade, esse combo ele é bem extenso, né? Abrange tudo, hein? Eu vou trazer vários pontos, sem entrar em todos os detalhes, mas aqueles que nós consideramos principais. Então, o principal é o serviço jurídico. O segundo, a gente tem um plantão permanente 0800, onde o nosso cliente, ele ao ligar para o nosso telefone, ele não vai ser atendido por um atendente de call center, do qual nós estamos acostumados a ligar em qualquer tipo de empresa. Então, lá, na Anadem, ele vai ser atendido por um advogado especialista em direito médico. Então, esse plantão, ele é 24 horas. Nossa. Todos os dias. 365 dias por ano. Então, isso traz já a primeira segurança, né? Quando, imagina estar num plantão, aconteceu uma situação, o que eu faço? Pega o telefone, liga no 0800, tem lá um advogado porque a saúde não para, disposição. Né? Sim, está lá à sua disposição para te ajudar. E aí entra o seguro e tem um serviço, que esse eu gostaria de destacar dentro de todos que nós temos, o serviço de gerenciamento de crise de imagem de mídias sociais. É uma unidade dentro da Anadem
composta por advogados que atuam no segmento, por psicólogos. Você está falando de perder noites de sono, de ficar preocupado. Tem colegas que o simples fato dele receber uma notificação acabou o mundo. E a gente fala, doutor, esse problema que agora chegou para você, agora ele é meu. Vai cuidar de fazer aquilo que você sabe fazer de melhor. Vai atender seu paciente, vai fazer sua cirurgia, deixa que a gente cuida. A gente coloca o profissional da área da saúde no colo para trazer tranquilidade para ele exercer a sua atividade profissional. Então, esse serviço de gerenciamento de crise de imagem, eu comecei a mencionar que é composto por advogados da área, psicólogos e jornalistas que vão dar orientações do que falar, mas principalmente, às vezes, do que não falar. Às vezes, o menos definitivamente é mais. Então, nós temos um índice de sucesso neste serviço da ordem de 98%. O que nós fazemos? A gente teve uma determinada postagem de um paciente numa rede social. Nós vamos utilizando os meios disponíveis para retirar aquela postagem, seja um contato direto com a paciente, seja um contato do advogado com aquela paciente, eventualmente uma notificação extrajudicial para a paciente, para o Google, para a Meta, e até alguns casos mais graves, alguma ação judicial para fazer a retirada daquele serviço. Então, essa parte do gerenciamento de crise ela é fundamental, porque a gente remete àquilo que eu coloquei no início da importância e do objetivo da ANADEM, que é proteger o nome, a imagem e a carreira. Então, gerir isso que faz muito barulho, não no Brasil, mas no mundo inteiro, que são as mídias sociais, a gente entende que é um grande diferencial nosso. Ter um psicólogo nesse serviço para poder cuidar daquele profissional no momento que ele está sensibilizado, ajuda e muito. O jornalista, para fazer a sua nota, para conversar com a imprensa, para dar o direcionamento, isso está tudo dentro do serviço. Quanto que o médico, o dentista paga mais? Nada. É o nosso serviço que contempla todos esses benefícios. É aquela coisa que é igual seguro de carro, né? A gente paga para não querer usar, mas é bom quando precisa, né? Na verdade, todos nós contratamos, seja ele qualquer seguro, para de fato não precisar. Mas no dia que for necessário, precisa realmente estar lá disponível e, no mínimo, atender a expectativa. A gente busca sempre, na verdade, superar aquela expectativa do cliente. Então, a qualidade do atendimento é fundamental na hora da gente fazer o atendimento final. A gente busca isso sempre. Eu gostei dessa questão do atendimento 24 horas, porque às vezes você vê lá uma postagem que um paciente colocou, por exemplo, denegrindo sua imagem, o seu tratamento. Às vezes vem aquele calor do momento ali, Sim. Aí você fala assim, não, vou dar uma ligadinha ali, porque às vezes o processo vai acontecer, você tá com a razão e você perde pela conduta que você teve, né? Face aquela exposição que te submeteram numa mídia social, numa rede. E é interessante, nesse caso, que quando nós colocamos as recomendações, principalmente do que não fazer ou do que não falar, alguns colegas acabam não dando ouvido. E lá na frente acaba o resultado sendo pior. Porque também tem o outro lado, né? Mas eu não fiz isso não está errado, eu também vou me defender. Calma, nem sempre é necessário ser feito dessa forma, né? Com certeza. E, doutor, dentro, assim, só uma curiosidade que eu fiquei, a gente está falando da área médica odontológica, mas a ANADEM também abrange outros profissionais? Todo e qualquer profissional da área da saúde, né? Além do médico, do cirurgião dentista, o enfermeiro, o biomédico, o técnico de enfermagem, o fisioterapeuta, o farmacêutico, o biólogo, ou seja, todo e qualquer profissional da área da saúde, exceto a medicina veterinária. Essa é a única atuação que nós não temos. Nos demais, temos atuação para todos. Nossa, interessante. Muito abrangente, hein? Sempre. Você imaginar que qualquer um pode ser demandado. Claro que às vezes as reclamações recaem sobre aquele principal. No caso de uma cirurgia, é raro você ver alguém mover uma ação contra um enfermeiro, contra um instrumentador, porque o responsável é o médico, mas ele não deixa de estar exposto. Então, a ANADEM já nesses 25 anos
proporciona a defesa de todo e qualquer profissional da área da saúde. Claro que a nossa concentração, o maior volume está na medicina e na odontologia, mas qualquer um pode adquirir os nossos serviços. Interessante. E, doutor, na sua experiência desses anos todos, qual é a profissão, assim, por pura curiosidade, que mais tem processo? É a área médica? Nas categorias profissionais, a gente pode segregar ali algumas delas. E tem que tomar um pouco, às vezes, só de cuidado nesse ranqueamento, que pode variar também entre elas. Mas a área da saúde, ela lidera a quantidade de reclamações. Na sequência, a gente tem os contadores. Pasme. Eu entendo disso. Pasme. A minha formação inicial é contabilidade, né? Só a título de curiosidade. E advogados. São as 3 categorias profissionais onde há a maior quantidade de reclamações por parte dos clientes. Só que existem diferenças onde você tem uma reclamação contra um contador, que imagine fez ali uma conta errada, você teve que pagar um imposto a mais ou um imposto a menos. O advogado eventualmente perdeu um prazo de uma reclamação qualquer. Aqui a gente basicamente fala de um dano material, algo que é possível ser reparado. Na medicina, por mais que o volume seja semelhante ou um pouco maior, a sensibilidade é infinitamente maior. Era uma expectativa daquela mãe que entrou grávida de 9 meses, que passou aqueles 9 meses reformando uma casa, reformando um apartamento, comprando um novo imóvel, fez um enxoval, deixou tudo pronto, foi com a maior expectativa da vida e, às vezes, por um fator alheio à vontade dela, ela não sai com o bebê de dentro do hospital. Então, ali a sensibilidade à área da saúde é muito maior, na minha opinião, do que os demais. Então, independente às vezes do volume, da quantidade de reclamações, a área da saúde sempre vai ser, na minha opinião, bem mais sensível. Porque não é só dano material. Não. É a vida, é a saúde, é a maneira que a pessoa vai fazer as coisas o resto da vida, né? Aquele caso que eu mencionei antes da gente começar a nossa gravação, era uma paciente de 26 anos. Tudo que aconteceu com aquela paciente foi direcionado para o dano existencial. O dano causado àquela paciente, na perda do útero, na perda do ovário, todos os outros problemas que eu mencionei, o principal era o dano existencial. Por quê? Ela, com 26 anos, não poderia ser mãe. Naquele dano existencial causado à paciente, o ponto principal não foi necessariamente ela ter perdido o útero, o ovário. O ponto principal para aquela moça de 26 anos é que ela não poderia ser mãe. Aquele sonho, aquele desejo não vai se concretizar. Imagine que um jogador de futebol teve uma determinada lesão, precisou fazer uma cirurgia, por conta da cirurgia ele não vai poder mais ser um jogador de futebol. Não vai poder competir para virar o melhor do mundo. Você acabou com a existência. Esse dano, que às vezes se preocupa muito com o material, com o corporal, com o estético, mas o existencial, na minha opinião, ele é o mais sensível. E o nosso produto da Anadem dá cobertura para qualquer tipo desse de reclamação relacionado ao ato profissional. E essa paciente foi fazer um procedimento que era simples, né? Ela foi fazer um procedimento de uma cauterização de um HPV, que é um simples... Só que aconteceu alguma coisa no procedimento que acabou destruindo boa parte dos órgãos internos dela. É isso que você falou. Às vezes, trabalha sempre na prevenção, a gente acredita sempre que os profissionais da saúde estão ali realmente para cuidar das pessoas. Se acontecer, é porque às vezes vai acontecer, que só acontece com quem faz, como a gente falou, mas se acontecer, você pode descansar que vai ter um seguro que vai te dar aquela cobertura, vai ter uma equipe que vai estar ali lutando e te ajudando para você manter ainda uma imagem, porque realmente algumas coisas vão acontecer, gente, mas como se dar depois, né? E ter essa segurança, essa equipe, um corpo jurídico, realmente deve ser uma tranquilidade fantástica. Esse é
é o nosso objetivo, é mostrar para cada um dos profissionais da área da saúde que precisa se proteger. E não é para se proteger porque eu tenho 20 anos de atuação, eu tenho 30 anos e nunca tive nenhum problema. Isso não lhe garante, de que você possa ser eventualmente demandado. E pode até não ter tido nenhum tipo de erro, mas você vai perder tempo, você vai ter dor de cabeça, vai gastar. Qualquer reclamação, você gasta 20, 30, 50 mil reais com um advogado para começar a se defender. Com certeza. Então, é um investimento que se faz na sua carreira. Por que quando a gente vai na concessionária, compra o carro, antes de descer o meio-fio do carro, a gente fez o seguro do carro? Porque aquilo que é mais importante, que é a nossa carreira, a gente não protege. Então, existem alguns colegas que ainda têm essa visão um tanto quanto míope, né, da importância de se proteger. E, de fato, que coisa melhor do que você poder sair com o seu carro e dirigindo, e se tiver alguma coisa, você sabe que você tem um respaldo. Vai atuar, vai exercer a sua atividade, e se tiver algum dissabor, deixa que a gente cuida. Essa é a grande mensagem que a gente passa. Que legal. A gente está falando sobre o ranqueamento, né, dentro das questões processuais. A gente falou que a saúde é a mais sensível e que tem muita demanda também. Mas dentro da área da saúde, assim, você tem uma noção de qual que é o mais ranqueado das áreas? Eu posso dizer esse ranking não só por especialidade, por estado, por procedimento. A gente tem um levantamento gigante nesses 25 anos. O nosso histórico, a nossa massa crítica nos traz todos esses dados para ajudar a ter o conhecimento. Especificamente na área médica, as pessoas acham que a cirurgia plástica é a que tem a maior demanda, que tem o maior volume. Essa era a minha ideia. Na verdade, não é. A cirurgia plástica, ela faz mais barulho exatamente porque vai sair na mídia. Toda vez que viu uma paciente que foi fazer uma lipoaspiração e veio a óbito, a foto que vai sair lá na internet é uma moça linda, magra, e todo mundo pergunta, por que ela foi fazer isso? E é assim que aparece. Então, por isso que dá muita mídia, dá muito barulho, né? Mas não, a cirurgia plástica não é a especialidade mais demandada. A especialidade, assim, em termos de ranking, primeiro lugar, gineco-obstetrícia. Exatamente pelo exemplo que eu dei da mãe que está esperando o filho. Ali está falando sempre de, no mínimo, 2 vidas. Então, é a especialidade mais processada no Brasil atualmente. Segundo, traumato-ortopedia. E a depender do estado, a cirurgia plástica vem em 3º ou 4º lugar. O que a gente vem observando a partir de 2019, e ano passado ficou em 2º lugar no nosso ranking, foram os cirurgiões dentistas. Os cirurgiões dentistas, por conta da autorização do CFO para que eles pudessem atuar na parte de harmonização orofacial. Estética, imaginei que isso né? As resoluções 198 e 230 facultaram ao cirurgião dentista a realização desses procedimentos. E o procedimento estético, ele naturalmente gera uma reclamação maior. Se alguém está tratando com um oncologista, e aquele oncologista, durante o tratamento com aquele paciente, ele perdeu às vezes uma visão, perdeu um braço, perdeu uma perna, mas não morreu. Alguém vai processar aquele oncologista? Agora, o meu umbigo, que era para ter ficado de um determinado lugar e eu não achei que ele ficou como eu gostaria, esse sim é demandado. Então, ainda está muito sensível a questão da odontologia. Existem muitos profissionais realizando, muitos ainda sem a devida especialização, sem o devido conhecimento técnico, ao ponto de, no nosso caso, de 2019 para cá, ano passado fechou em 2º lugar no ranking em termos de volume de reclamação. Então, o procedimento estético tem trazido isso. Isso que você falou sobre esse exemplo do oncologista e, por exemplo, da estética, eu vejo muito trabalho com o paciente em relação à expectativa. Porque, às vezes, você vê o paciente chega com a foto do Instagram e fala que quer ficar de jeito. E o médico, às vezes, confia muito, assim, o dentista, né? Fala, não, tá, vamos ficar semelhante. Não tem como. O corpo da pessoa é totalmente diferente, a reação que vai ter. Então, esse trabalho de expectativa ali
na hora de fechar de fazer uma anamnese, fazer um protocolo daquele tratamento do paciente, isso também conta muito no final, né? O nascedouro de qualquer reclamação se dá exatamente pela frustração daquela expectativa, seja ela qual for. A cirurgia ali da lipo, a do umbigo, a mãe que queria sair com o bebê do colo, todos têm uma expectativa. E quando essa expectativa ela é frustrada, a depender de cada caso, um pouco mais ou um pouco menos, é onde nascem as reclamações judiciais. Com certeza. A gente está falando agora sobre essa parte estética, odontológica, quantidade de processo, né? É porque quando sai da faculdade, você pode fazer tudo, mas nem tudo te convém. Então, assim, legalmente, você pode fazer muita coisa. Você pode fazer quase tudo ali. Bem na real, você pode fazer tudo. Sim. Só que você não sai preparado para fazer tudo, entendeu? Então, essa questão de consciência mesmo do profissional, de olhar o paciente como um todo e como um ser vivo ali. E se isso para você não for o suficiente, olhar que vai ter essa responsabilidade também, depois, em várias esferas, né? Que às vezes não é só num conselho, às vezes vai ter toda essa parte judicial mesmo, que ele vai ter que tirar dinheiro. Não, são 4 esferas. Dependendo da situação... Até criminal, né? São 4 esferas onde a ANADEM atua na parte dos conselhos. Então, tem a parte ética e administrativa, a parte criminal, a gente já vai para um outro ponto, e é onde estão presentes 99% das reclamações, que é na esfera civil, porque é a única que gera algum tipo de indenização. Mas pode acontecer de ter reclamações nas 4 esferas. Nas 4 esferas. Mas é essa questão mesmo de não ter essa especialização, procurar se aprimorar para executar aquela coisa, né? Porque ninguém faz na faculdade um botox. Ninguém. Numa faculdade sai fazendo botox. Então, não dá para você sair, abrir um consultório e começar a fazer um botox, achando que vai dar tudo certo. A última demografia médica publicada pelo CFM trouxe algo em torno de 55% dos médicos apenas como generalistas. 45% tem a sua especialização, seja ela qual for. E no nosso dia a dia, a gente vê muito o médico, às vezes, questionando: eu sou médico, eu posso fazer tudo. Eu falei, isso é verdade. Mas, às vezes, dependendo do médico, fala assim: eu tenho um certo trecho na Bíblia que diz que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Isso se aplica também aqui. Me parece muito fácil de entender qual é a paciente que vai submeter a um determinado procedimento com alguém que não tenha a sua experiência, que não tenha a sua especialização. Mas, curiosamente, como tem sempre como dizia a minha avó, sempre tem um chinelo torto, um pé torto, sempre vai ter alguém que vai se submeter a situações como essa. Então, e por isso a gente tem a quantidade de processos hoje no Brasil. 7% de todos os médicos possuem, no mínimo, um processo nesse país. Nossa. 7% de todos os médicos. É um número muito elevado. E eu acho que só vai crescendo, viu? Estamos bem encaminhados, como eu falei há pouco, lá junto dos Estados Unidos. O que eu acho também interessante é que, às vezes, as pessoas usam aquelas brechazinhas que tem dos conselhos, sabe? Eu não posso colocar que eu sou especialista em harmonização facial, por exemplo, se eu não tenho a especialização. Mas eu posso colocar na minha bio, Botox e o nome do procedimento. O paciente que é leigo, acho que você é um especialista. Mas você tá pegando uma brecha ali e aí fica complicado também pro paciente, né? Que às vezes você vê aqui tanta foto, ele sabe fazer. Mas não é bem assim, né? Essa questão de foto, olhando em especial no Instagram, eu me recordo às vezes quando a gente vai fazer reserva de um hotel, aí você chega lá no hotel, põe as fotos, na hora que você chega no hotel, fala, mas o quarto era assim? A gente volta à expectativa e à realidade, que é o que acontece também nos nossos casos, né?
E para irmos caminhando para o final, eu tenho certeza que a gente conseguiria ficar horas falando sobre esse assunto. Já vou aqui me autoconvidar, se você quiser. Basta a gente combinar ali a agenda. Estou à disposição. Gosto muito de poder contribuir dessa forma. Então, é só me chamar. Não, com certeza. Eu tenho vários assuntos aqui que, infelizmente, a gente não vai conseguir abordar todos. Sim. Mas eu tenho uma pergunta específica. Nós começamos falando sobre a prevenção, né? Mas, às vezes, o doutor que está nos assistindo aqui já deu ruim. Já tem alguma coisa que aconteceu, já tem um processo que ele ficou sabendo agora e está preocupado, olhando na internet o que eu faço. A Anadem também trabalha dando alguma proteção. Pode contratar vocês. Gente, o processo caiu para mim hoje. Tem como contratar vocês? Ou é só na parte preventiva que vocês trabalham? Vamos lá. Essa sua pergunta ela é muito interessante e curiosamente, Rafael, ela tem uma recorrência quase que diária, né? O ser humano, quando o ladrão rouba a casa, é que ele vai comprar o alarme, a fechadura, o cadeado. Isso eu acho que tem uma característica não só do brasileiro, eu acho que o ser humano como um todo, né? E no caso específico que você mencionou, não apenas a Anadem, como nenhum tipo de seguro dá cobertura para um processo em andamento. Mal comparando, mas apenas a título ilustrativo, é como se você estivesse com o seu carro batido e você chegasse na seguradora para contratar o seguro, arruma o meu carro. Então, é um exemplo, de novo, mal comparando, mas ele tem o seu cunho ilustrativo para dizer que, no nosso caso, a Anadem ou qualquer tipo de seguro, se houver um processo já em andamento, ele não será passível de cobertura. Entretanto, na Anadem, nós temos dentro daquele combo que eu mencionei há pouco da blindagem profissional, nós temos um plano premium que permite a contratação de uma retroatividade para 5 anos passados. O que significa isso? Um procedimento, né, que foi realizado em até 5 anos. Imagine que hoje foi feita a contratação, né, foi feita a adesão junto à Anadem. Ou seja, toda e qualquer reclamação judicial que acontecer após o ingresso na Anadem, ela é passível de cobertura. Então, o processo judicial, aquela data que foi distribuído, que foi antigamente protocolado no fórum. Então, essa é a data do sinistro. Se essa data foi posterior à data de adesão, ok, é passível de cobertura. Os produtos tradicionais do mercado também colocam que o fato gerador também tenha ocorrido após a contratação. É o exemplo que a gente falou do carro batido. O fato gerador teria, nesse exemplo, acontecido antes, né? Mas no nosso caso, a gente tem um produto premium, dentro desse combo de blindagem profissional que a gente oferece na Anadem, que cobre, né, 5 anos passados. 5 anos passados referente ao fato gerador. Procedimentos dos quais o médico não teve conhecimento de alguma reclamação, cuja reclamação venha a acontecer após a adesão. Isso é muito comum a gente se deparar com esse tipo de situação. Às vezes você fez, o paciente não sabia. A paciente depois é que veio a ter o problema. E essa questão da data do fato gerador é muito interessante. Existe o entendimento do judiciário, é a data do conhecimento do dano. A gente teve um processo onde um paciente foi fazer eu não sei se era num dente ciso, mas o fato é que ficou um pedaço da broca dentro da raiz, dentro da gengiva desse paciente. Passou-se 10... Deve ter sido um canal. Não, eu confesso que eu não sei, o fato do processo foi que ficou, né, um pedaço da broca dentro da gengiva ou da raiz do dente desse paciente. Passados 10 anos, a boca do paciente começou, o rosto a inchar. Quando foram descobrir, era aquele pedaço. Mas, gente, foi há 10 anos atrás. Qual é a data do fato gerador? É a data do conhecimento do dano. Ou seja, aquele paciente só veio saber que ele tinha sido deixada 10 anos depois. Então, precisa ter muito cuidado com isso, mas no nosso caso, em até 5 anos, isso se aplica muito para especialidades como a ginecologia, em especial a obstetrícia. Você tem um paciente
uma criança que nasceu com um determinado tipo de sofrimento, o pai e a mãe, por conta do relacionamento com o médico, não fez nada naquele momento. Então, o prazo prescricional do pai e da mãe reclamar são de 5 anos. Não se aplica o Código Civil. O judiciário entende que a relação médico-paciente é uma relação médico-cliente, é uma relação de consumo e, por conta disso, se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Então, a gente amplia, inclusive, o prazo prescricional de 5 anos. Entendi. Então, até 5 anos, esse exemplo que eu mencionei, o pai e a mãe teriam para fazer alguma reclamação, mas não o fizeram. Essa criança nasceu, cresceu, sofreu um monte de bullying na escola por conta daquele problema. Quando ela completou 18 anos, ela desenvolveu alguma coisa naquele momento, na vida dela, falou, não, aquele médico vai me pagar. Quando ele completa 18 anos, é que começa para ele contar o prazo prescricional de 5 anos. Nossa. Ou seja, no caso de um obstetra, um parto que realizou há 23 anos atrás, ele pode ser reclamado hoje. Um parto que ele fizer hoje, daqui a 23 anos, ele pode ser demandado. Então, olha o quão sensível Fez isso. um parto e tem uns 23 anos, mais ou menos, aí, que pode aguardar, pode acontecer algum processo nesse tempo. Então, de fato, isso é a realidade. Tá? Isso acontece diariamente. A gente tem na ANADEM um ingresso diário de 10 reclamações. Todos os dias chegam, no mínimo, 10 processos contra, principalmente, médicos e dentistas. Eu achei interessante esse exemplo aí, que é só para ir finalizando aí por causa do horário, que você falou do paciente que tem uma broca no siso. E te falar que isso não é incomum. Porque o siso, a raiz dele, né, como eu fiz dizendo, a raiz dele é... a gente fala que é um dançarino. Cada perna vai para um lado e estreitinho, tem que às vezes tratar o canal. E quando coloca, é tipo uma lima, uma broquinha rotatória, e quando coloca, às vezes ela prende na parede muito fina. E dependendo, quebra lá dentro. Mas o que acontece? Aí a questão da postura do dentista. Se quebrou, o canal tá limpo, fechou tudo certinho, fala pro paciente, olha, a broca quebrou lá dentro. A gente tinha que pôr uma massa para fechar, por exemplo. Ali já vai estar servindo como vedação, estava esterilizada, está lá dentro. A gente vai te acompanhar. Se acontecer alguma coisa, a gente vai resolver. Mas o paciente já sabe que tem uma broca lá dentro. O paciente já entendeu, ele explica o canal, ele mostra a radiografia, ele mostra como é que foi. Claro que às vezes dava para evitar. Se você pagar um motor mais caro, reciprocante, que ele vai, travou, já volta, mas é muito mais caro. Uma lima que você usou poucas vezes, 1 ou 2 vezes ali no máximo. Então, claro que dava. Mas a comunicação com o paciente, né? Essa questão do relacionamento. Se o paciente já sabia que deu alguma coisa, às vezes nem vai ser por causa disso. Às vezes deu uma infiltração por outro motivo no dente. Mas ele não avisou. Ele não sabia. Foi a surpresa do paciente. Aí ele vai abrir um processo. Esse caso foi bem curioso. Com 10 anos é que começou a inchar. Foi uma reação do corpo. Aqui provavelmente alguma infiltração, talvez da restauração, alguma outra coisa, assim, porque é muito tempo, assim, para esse canal. Mas é aquele pós, né? Você fez o tratamento, você acompanha, gente. Então, no nosso caso, né, para ir concluindo como você mencionou, não só no nosso caso, como qualquer tipo de seguro voltado para a área de responsabilidade civil profissional, em especial da área da saúde, ele não dá cobertura para processos já em andamento. São para processos novos. Com certeza. E nós temos esse plus ali dos 5 anos, num outro produto premium. Que também pode ser uma opção, né? Que a pessoa pode falar, gente, eu preciso dessa tranquilidade. A gente pega, por exemplo, o produto, vamos chamar de standard, ele é muito comercializado porque aquele profissional começou a trabalhar hoje. Por que o médico e o dentista que começou a trabalhar hoje, ele precisa comprar passado? Ele não era médico, ele não era dentista, então ele compra daqui para frente. Tem um custo um pouco menor, mas às vezes não se faz necessário. Mas, curiosamente, nós temos, eu falei de 550 mil médicos, 440 mil cirurgiões dentistas, e se a gente for somar todos os demais profissionais da área da saúde, nós estamos falando de mais de 4 milhões e meio de pessoas no Brasil. E pasme, menos de 200 mil pessoas
ou 200 mil profissionais desses, 4 milhões e meio possuem algum tipo de proteção da carreira. Nossa, muito pouco. É uma quantidade muito, muito pequena. Então, por isso, a importância de um podcast como o seu, de levar conhecimento, de levar informação, mostrar você enquanto cirurgião dentista, falar, colegas, precisamos nos proteger. Acho isso fundamental e fiquei encantado. Eu, de vez em quando, participo e, curiosamente, um penúltimo era um cirurgião plástico que estava fazendo companhia na bancada. Outro dia eu tinha um biomédico. Então, é hiper interessante esse trabalho realizado. Quanto mais a gente conseguir conscientizar o profissional da importância de se proteger, seja na prevenção, seja na contratação de um produto para caso ele tenha um dissabor, ele tenha a quem recorrer. Quanto mais pudermos fazer isso, e fica aqui meus parabéns por continuar desenvolvendo esse trabalho. E conte comigo, conte com a Anadem para poder lhe ajudar nessa jornada. Muito obrigado. E eu queria saber como é que a pessoa faz para poder acessar os produtos de vocês. A gente depois pode deixar aqui na descrição do vídeo também, mas tem algum site, tem alguma... Nosso site, www.anadem.org.br, nas redes sociais Anadem Oficial, e depois a gente vai mandar, na hora que você colocar já na tela, tem o contato da Fabiola para que possa ter um consultor mais próximo para atender. Então, as nossas redes sociais, Anadem Oficial e anadem.org.br. Não, ótimo. A gente vai deixar aqui tudo preso e obrigado pela sua presença, pela sua disponibilidade, por ter se deslocado até aqui. E tem alguma pergunta que você acha, Rafa, eu não posso sair daqui sem falar isso ou dar esse recado? Ou se você acha que a gente contemplou tudo? Na verdade, estamos longe de poder contemplar tudo Com aquilo. certeza. Temos temas dos mais variados. Então, a minha pergunta para você é, temos oportunidade de falar de outros temas nos próximos meses? Com certeza. Então, nesse sentido, eu acho que tem bastante coisa para a gente trazer. Dependendo do desenho que for feito, vamos falar para um público de gineco-obstetra. Mencionei há pouco que é a especialidade mais demandada judicialmente. No final do ano passado, existiu um novo normativo falando sobre a lei da laqueadura e da vasectomia. Quais são os aspectos que mudaram para a atividade do gineco-obstetra antes dessa legislação e agora, ao que eu estou sujeito? Está aqui uma sugestão de tema. A própria parte da publicidade médica. Tem uma resolução do CFM do ano passado que flexibilizou a divulgação, por exemplo, de antes e depois. Isso fora outros temas. A gente também pode abordar sobre isso. Vai entrar em vigor agora, acho que é em março, né? Uma nova atualização dentro do CFM? Na verdade, essa resolução ela é do ano passado, mas para ter início de vigência a partir de 1º ou 14 de março. Fiquei na dúvida aqui agora, mas é março. Muito interessante, muito bacana. Tá? Então, fica o convite. Depende mais da agenda de vocês que é a minha. Para vir a Goiânia numa sexta-feira é muito bom. Apesar, pelo que eu acabei de descobrir há pouco, tem uma agenda já bem extensa a ser cumprida hoje. Mais uma vez, muito obrigado. Fica aqui o meu abraço e à disposição para o que vocês precisarem. E só antes de finalizar, nós estamos aqui esquecendo do nosso momento mustache, que é o momento que o nosso apoiador manda uma lembrancinha. Sempre surpresa, de agradecimento da MyClinic pela sua presença aqui. Mustache, por que o mustache do bigode? Eu achei interessante aqui. É interessante. Temos aqui uma caneta. A Squeeze garrafinha. E uma garrafinha. Da MyClinic. Hiper bonita. Muito, muito obrigado. Vou levar com carinho lá na hora que estiver na academia. Já dá para usar bastante fazendo prevenção, né? Fazendo exercício, se hidratando. Muito, muito obrigado.
Obrigado pela sua presença. E você que ficou conosco até aqui, não esqueça de se inscrever no nosso canal, de curtir e também de se prevenir aí de todas as maneiras possíveis, judicialmente, seguro. E para isso tem aqui na descrição do vídeo os contatos da Anadem também. E até a próxima. Muito obrigada. Muito obrigado.